Alô, amigos, nos encontramos mais uma vez para o nosso estudo em grupo do livro Nosso Lar, André Luiz e Chico Xavier. Hoje teremos o capítulo 28. Em serviço. Encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Justamente curioso, vinha a saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a aventura do trabalho finalmente. E o espírito de serviço fornece tônicos de misteriosos vigores. Estabelecido o contato elétrico, olha aqui, gente, vou ler de novo o parágrafo. Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho, sob meus olhos, começou a transmitir o recado depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais 29 irmãos, 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inação psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Notando que Narcisa e Tobias se entreolhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me esbordoava os lábios. Como assim? Por que esse transporte de massa, em massa? São todos espíritos? Tobias explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo? Conheço o episódio da sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas se transportado, enquanto a segunda corta célere as vastas regiões do céu. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa ponderando. É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. São necessários muitos leitos, murmurou a serva, algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Em seguida, levou a destra à fronte, como a ponderar algo muito sério, e exclamou: resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no que concerne à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Ofereço-me com prazer, para que possa aproveitar, exclamei espontaneamente. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não vão fazer o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido. Abraçou-me o generoso amigo, esclarecendo. Pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salúcio, 2 irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui de plantão noturno, em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade.
Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando o quanto possível a execução. E descortinou-se campo enorme de providências, enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem. Eu, Tobias, movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexequível no coração. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava francamente na compensação dos bônus horas, nas recompensas imediatas que me pusessem a advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante a minha mãe e os benfeitores que haviam encontrado no Ministério do Auxílio. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: desejo a vocês muita paz de Jesus. Boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós, com um grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Mas a irmã aqui trabalha há muito? Perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais 3 anos para realizar meus desejos. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso um endosso muito sério. O que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão dos meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda, a nossa benfeitora da regeneração, que prometeu endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. No primeiro instante, quis recusar, considerando demasia a exigência. Depois reconheci que ela estava com razão. Afinal, o conselho não visava os interesses dela, e sim ao meu próprio benefício, e ganhei muito, aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana, e creio que viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou: Narcisa! Narcisa! Não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Até fiquei cansada. Vamos ver as observações deste capítulo. Primeiro, André descreve pequeno aparelho elétrico de comunicação. Mais uma vez percebemos que no plano espiritual existem tecnologias avançadas. Esse aparelho em especial me fez lembrar os rádios transmissores que antigamente se usava tanto para se comunicar à distância. 2. Precisam de transportes para conduzir os resgatados. Não podem simplesmente carregar essas pessoas levitando com elas. As regiões espirituais têm densidades variáveis e nem todos podem levitar ou transportar-se de um lugar para o outro com a velocidade do pensamento. Somente os espíritos já mais de elevada condição poderiam sair de lá por si mesmo. 3. Apesar de terem grande população em nosso lar, ainda faltam pessoas para o trabalho de assistência. E ainda equipes de trabalho estavam em tarefa no plano encarnado,
onde nuvem de treva envolvia a terra. Portanto, se possível, poderíamos contribuir, não adensando essa nuvem de trevas com pensamentos negativos. E melhor ainda seria se contribuíssemos com a melhoria dessa atmosfera, melhorando as nossas próprias vibrações, fazendo orações sinceras, tendo pensamentos positivos. Tudo isso é ajuda. Distribuir sorrisos e cumprimentos por onde passamos já é muito importante. Promover ambiente agradável, atitudes de otimismo e esperança. Outra observação. André e Tobias moviam pesado material de um pavilhão para outro. Então lá há peso. No plano espiritual, os objetos têm peso, como temos aqui na Terra. Mas é relativo. É combinado com o tipo de perispírito. Então, o peso aqui na Terra é diferente do peso lá. Mas, levando em conta o perispírito, é tão pesado lá como cá. A ideia de objetos diáfanos não é realidade. Tudo é relativo à frequência ou vibração atômica onde estivermos. Mesmo no plano encarnado, o peso dos objetos nos parece diferente segundo cada natureza. O mesmo objeto manuseado na água e no ar nos parece de pesos diferentes. A mesma relação deve ocorrer no plano espiritual. André sentiu fadiga nos braços, ou seja, a atividade física também lega a desgaste, entre aspas, físico, o corpo físico, entre aspas, do perispírito. 5. Por conta desse desgaste, é necessário o descanso. Tobias se refere a 12 horas, o limite diário de trabalho. Por estarem em situação de emergência, eles vão passar a noite acordados, cuidando uns dos outros. 6. Narcisa relata o seu projeto junto às pessoas amadas, mas para tanto ela precisaria estar melhor preparada, reparando erros do passado, relacionado aos sentimentos. Vejam só, ela não cometeu nenhum crime. Ela não foi desonesta. Os erros dela foram em relação a sentimentos. Veneranda recomendou 10 anos de dedicação para que ela se aprimorasse. Narcisa, em 6 anos de dedicação, concorda que tem melhorado muito. Já se sente mais humana. Sente que poderá ter uma encarnação mais equilibrada, com mais dignidade espiritual. Ou seja, ela ajudando aquelas pessoas em situações lamentáveis, ela aprende a ser uma pessoa melhor. André não pôde ter mais detalhes, mas podemos imaginar que se refira aos egoísmos que ainda mantemos, os interesses emocionais apenas dirigidos às pessoas que amamos. Precisamos aprender a ter interesses e atitudes de apoio e atenção a todas as pessoas, sejam ou não do nosso círculo familiar. Muito importante. Vamos tentar, né, meus amigos? Vamos tentar sermos pessoas melhores para não precisarmos ter esses sacrifícios no futuro. Um abraço, até a próxima oportunidade.